Então tá Pronto. bom, vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Estamos aqui, dia 6/8, quinta-feira, para falar 2020. de 2020. No 50º ano da pandemia. No ano 53 da pandemia. Eu tirei a minha bolha no meu capacete e deixei de lado para poder fazer essa gravação. Agora tem umas coisas muito sinistras, né? Tá rolando a indústria da máscara, né? Então eu fico acompanhando os sites americanos e tudo mais. E é tipo, sabe, o Buzz Lightyear, aquelas coisas assim, as pessoas estão levando isso a sério, né? Tipo assim, um elmo, não sei o que, para você poder ficar isolado, enfim. Máscaras de acrílico, né? Porque para você continuar vendo o rosto da pessoa, enfim. Sim, sim. Eu recebi um meme muito bom hoje, que foi dos mesmos criadores de Volver e Te Ligo, não posso ir porque minha máscara está de molho. Ontem, eu aqui fico ouvindo os vizinhos, né? Aí ontem tá a vizinha aqui à noite assistindo aula, e aí a vizinha assim, bem, você lavou a minha máscara? Que fofo, eu te amo. Eu falei assim, nossa, nova maneira de mostrar afeto na quarentena, né? Você lavou a minha máscara. Que coisa bonita isso. Nova gramática contemporânea do afeto. Estamos nesse lugar. E hoje vamos falar de quê? Sobre limites. Não é o limite do seu cartão de crédito ou do cheque especial. Não é limite de município. Também não, mas a gente sempre conta historinha, né? Por que escolheu os temas. Então, conta aí, conta. Foi divertido isso, porque eu tenho passado por algumas questões com clientes e alunos a respeito de limite, muitas das pessoas se colocarem no lugar de confinamento, né? De não conseguir passar, não conseguir ir além, não conseguir se colocar, enfim. E aí, na segunda-feira, a Ana escreveu para mim assim, qual será, né? Passou aqui o link da sala, não sei o quê, assim, qual será o tema dessa semana? O que você sugere? Aí eu primeiro escrevi assim, não sei, o que você está pensando aí? Dei enter, só que eu continuei escrevendo, né? Eu estou pensando aqui, talvez, falar sobre limite. E nisso a Ana estava digitando assim, que tal confusão no limite? Eu falei, não, limites, já fechamos aqui, né? Temos um tema. Então, esse tema veio, né, concomitantemente dos dois lados. E do meu lado, na verdade, ele veio porque eu estou numa fase de muito exercício de limite. Precisa ser uma fase sem limite. Estou totalmente sem limite, não. Não, muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que sempre soube, não sei muito bem como, acho que isso veio instalado, acho que no meu sistema operacional, e esses limites, às vezes, eles sempre aconteceram de jeitos muito precipitados, inclusive, né, quando eu era mais jovem, e, enfim, menos consciente. Mas eu estou num período da minha vida em que eu precisei tomar algumas decisões maiores, uma especificamente, e de fato, a partir dessa decisão, sustentar alguns limites. Então, é um tema que para mim está muito presente. Em consultório também começou a vir bastante, né? Isso que a gente vai conversar um pouco também. E depois que a gente fechou o tema na segunda, era noite, né? Já era tarde, a gente estava falando. Depois que a gente fechou o tema, hoje a gente está gravando numa quinta-feira, sei lá, 80% dos meus atendimentos de terça até hoje, né? Terça e quarta e quinta agora de manhã, falaram sobre limite, falaram sobre essa capacidade ou não de levantar-se a partir de um querer, de levantar-se a partir de uma suficiência. E aí a gente vai precisar falar um pouco sobre limite e a capacidade de expressão e de comunicação, né? Para mim essas duas coisas estão muito vinculadas, assim. Então, do meu lado veio por conta disso, porque eu nunca imaginei que fosse ser tão difícil colocar limite num determinado assunto da minha vida, e eu experimentei uma dificuldade muito proeminente, inclusive, assim, né? Entre essa dúvida entre eu ponho o limite ou eu deixo esse fluxo agir. Eu chamei de fluxo algo que era apego. Parece uma coisa quântica e parece que você é uma pessoa iluminada, né? Não, estou seguindo o fluxo. Não, mas você não queria tomar uma posição, né? Isso, exatamente. E aí me vieram, enfim, várias consciências, assim, né, ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Então, por exemplo, uma delas é que essa máxima que está vigente agora de vamos viver um dia de cada vez,
né? Ah, vamos viver um dia de cada vez, só por hoje. Eu sou adepta dessa filosofia, né? Em outras circunstâncias. Sim. Mas o que me saltou umas semanas atrás é que essa é a desculpa perfeita para quem não quer se comprometer. Sim. Essa é a desculpa perfeita para quem, como o Dunker diz, né? O Christian Dunker diz, para quem não quer ter o trabalho de construir relações. Né? Para quem funciona, é fácil, flui, é porque tá certo, não é fácil, não flui, é porque não tá certo. Mas o que é o fluir, né? O fluir também é o construir. Então, me deparei muito com essa visão, né? Com essa imagem de que é uma ótima desculpa para quem não quer se comprometer. E aí, não por acaso, também depois que a gente setou esse tema, aí vários materiais começaram a chegar, eu vou falar um pouco deles daqui a pouco, mas esse lugar de quem não quer se comprometer mesmo, né? Sim. E tem toda essa coisa do limite. Ontem, inclusive, eu recebi um material de um amigo, né, que eu até compartilhei com você, que também fala um pouco desse lugar. É curioso, voltando a falar sobre pandemia, é um pouco como esse lugar de acomodação de algumas pessoas, do tipo assim, estou na pandemia, então não dá para fazer nada. E aí meio que as pessoas caem num lugar do tipo, quando a pandemia passar, você não sabe quando a pandemia vai passar, então enquanto não passa, você está aí parado e a vida estagnou, né? Como é que é essa situação? É legal, né? Porque hoje o Temperança 9, né? Então 9 fala sobre consciência. E, para mim, nas cartas numeradas, 9 é exatamente quando você se apropria da natureza de cada naipe. E aí a grande questão que eu coloco de limite, eu também já tive vários problemas de colocar limite na vida, né? Colocar limite para algumas pessoas, né? Uma dificuldade de dizer não algumas vezes e tudo mais. Então, é um lugar que eu me via meio que enredado por algumas situações, né? E aí uma coisa que é muito legal, né? Teve um grupo de homens que eu participei uma vez, que um cara falou uma coisa que para mim foi uma porrada. E ele nem falou nada demais, não, né? Mas ele se viu num lugar ele fazendo uma autocrítica, falando sobre a mania dele dizer pode ser. E aí eu falei assim, puta, fodeu, né? Porque eu por muito tempo fui o cara do pode ser. E esse pode ser é uma coisa esquisita, porque assim, ou você diz sim ou você diz não. Porque mesmo quando você está afim, você diz pode ser, é um lugar que você não se compromete. E quando você não está afim, você diz pode ser, é tipo assim, eu estou abrindo uma concessão para você, mas sempre vai como se você estivesse fazendo um favor para outra pessoa, né? Então... E o pode ser, ele tem uma variação que um dos meus ex-maridos usava. Eu estou parecendo a Liz Taylor e o Fábio Júnior, né? O meu ex-marido de número 4... Um dos meus ex-maridos, que são só 2, by the way, a variação do pode ser para ele era o a gente vê. Então, a primeira vez, quando eu o conheci, e eu pedi um beijo para ele, porque fui eu que dei o passo, obviamente, eu pedi um beijo para ele olhou para mim e falou, a gente vê. Não, a gente não vê, ou a gente beija ou a gente não beija. Ver é algo que não... Isso, exatamente. Enfim, casamos por outras circunstâncias, mas um dia eu conto o que aconteceu depois do a gente ver. A gente viu. Dei minha volta e saí. É complicado. Aí volta o cão arrependido. Enfim, mas é a variação do pode ser, o a gente vê. E assim, esse lugar de dizer não é um lugar... Não que seja tão recente, né? Mas a questão toda assim, para quem você diz não e como você diz não. E às vezes, né, eu estava essa semana relembrando uma história com um amigo, né, que uma vez eu fui numa festa, com uma mesa de restaurante com uma galera, e aí eu fiquei muito interessado na menina que estava sentada na minha frente, e aí um casal, inclusive o casal, uma das pessoas era aniversariante, eu disse, nossa, a fulana ficou super interessada em você, que eu achei que fosse essa da minha frente, eu não sabia que ela estava na diagonal, enfim, um pequeno erro ali de localização. E aí veio que montou, você topa entrar nessa fita, não sei o que, eu achando que era uma, descobri que era outra, tá, né, vamos ver aqui, né, então, enfim. E aí quando eu saí com essa pessoa, eu achei a pessoa muito mala, né, porque eu falei com um cara, né, falei assim, cara, essa fulana lá é legal, assim,
sei lá, ele deu uma resposta meio também evasiva, né? E eu achei que assim... Simpática, meio simpática, né? Uma coisa assim, enfim, eu saí, eu nunca ouvi uma pessoa, nunca vi numa noite só uma pessoa falar tanto eu odeio, porque ela odiava praticamente qualquer coisa. Tá bom. E aí no final, assim, ela claramente dando mole, e aí eu falei assim, então tá, tchau, beleza, você não quer carona? Eu falei, não, pega aqui um táxi, não sei o que, tudo mais, e escapei. E aí teve um, aí eu falei pro cara, eu falei, porra, meu, que merda, né? E ela assim, não, cara, mas ele é incrível, ele é maravilhoso. Assim, cara, não é, imagina, né? Aí meio que, assim, não, eu acho que um dia tava meio estressada, sei lá, qualquer coisa assim. Enfim, aí teve uma outra grande saída, e aí ele falou assim, você se importa de eu chamar ela aí? Eu falei assim, claro, não tem problema. Né? E aí nesse dia, era um dia que eu tinha meio que, meu computador tinha pifado, eu tava comprando outro, tava tipo, fuçando internet, indo em loja para comprar um outro computador, enfim, não podia ficar sem. E aí, eu estou acompanhando durante o dia que assim, as pessoas estão meio que desistindo do rolê, né? Tipo, tô com problema, não vou sair, não sei o quê, eu tenho que pegar meu filho, não sei aonde, não sei o quê. E eu falei assim, foda-se, não vai rolar essa história, ótimo que eu vou ver a história do computador. E aí, ela me liga e assim, e aí, como é que vai ser lá a festa? Eu falei assim, não vai ter mais, né? Assim, mas assim, eu tô aqui no meu trabalho, para poder ir para casa nesse horário, o trânsito é super ruim, então vamos sair nós dois. Aí eu falei, e aí eu podia ter dito não, e eu falei assim, pode ser, né? Tipo, aí fomos, né? Enfim, aquela história toda. E aí, assim, foi menos mal do que da vez anterior, mas ainda assim, tipo, tá complicado isso, né? E na hora de ir embora, ela falou assim, não, eu te dou a carona. Eu falei assim, não precisa. Ela disse, não, mas estou indo para Jacarepaguá, eu passo pelo Grajaú, pego o Graja de Jacarepaguá, te deixo em casa. E tipo, né? E eu fiz, tá, né, vamos. E aí, pode ser. Pode ser. E nisso, quando ele está aqui pegando a Avenida Maracanã, na Avenida Maracanã, quando entra no Zé Higino, tem um extra, que o extra ficava funcionando 24 horas, alguma coisa assim, já era dando quase meia-noite. E aí, quando ela estava vindo pelo extra, eu falei assim, faz o seguinte, me deixa aqui no extra. Ela assim, como assim? Eu falei assim, pois é, eu tenho que comprar umas coisas, então vou aproveitar agora no extra, porque amanhã de manhã não vai dar. Eu pensando no computador, né, mas eu não falei para ela. E ela assim, não, mas assim, mas não faz o menor sentido. Eu falei, lógico que tá, o supermercado está aberto, precisa de alguma coisa, por que não? Ela assim, mas eu vou te deixar em casa. Eu falei assim, não tem, tipo assim, cara, se ela me deixa na porta de casa, aí fudeu, né, porque ela vai, né, como é que eu... Enfim. E ela debruçou na janela, tipo assim, você tem certeza que você quer ficar no supermercado? Eu falei assim, puta, tenho, né? Obviamente ela disse que filha da puta, né? E aí eu entrei, comprei meu computador. Quando cheguei em casa, já estava bloqueado em todas as redes, assim, ela não aparecia mais em lugar nenhum. Mas assim, seria mais digno se eu tivesse falado desde o começo, tipo assim, cara, sabe, não vai rolar. Acho. Sabe? Também acho. Então, Também acho, eu ia ficar bem puta. Sabe, então... Eu acho que tem essa coisa de dizer, né? E às vezes as pessoas ficam... Porque é isso, né? As pessoas ficam fodidas às vezes quando você se posiciona, mas assim, cara, mais claro do que isso é impossível, né? Então, a situação que eu tive ontem em consultório foi a seguinte. Uma pessoa que mora fora do país, e aí um casal de conhecidos com 2 filhos acabou chegando no país, tipo, um dia antes das quarentenas e dos lockdowns começarem. Foram, na verdade, ficar na casa de amigos, né, que conheciam mais essa família. E aí tiveram um problema lá, no meio de uma pandemia em que ninguém entra, ninguém sai. Sim. Tiveram um problema na casa desses amigos e chamaram essa minha cliente e falaram, olha, a gente teve esse problema no meio disso tudo, a gente não tem onde ficar. Podemos ficar com vocês uns 40 dias? Claro, pode. E aí, essa família com 4 pessoas foi para um apartamento onde já existiam 4 pessoas. Então, são 8 pessoas num apartamento de 70 metros quadrados, tá bom? Fora do Brasil. Pessoas que não são íntimas, não, né, não se conhecem, não têm uma história, né, não se conhecem assim, nesse lugar da intimidade. Sim. E aí, passaram-se 2 meses, e não 40 dias, passaram-se 2 meses, e existiu essa conversa de, não, então vamos ficar aqui neste país e vamos alugar um outro apartamento aqui nesse condomínio mesmo, para ficar perto. Essa pessoa, né, que estava comigo ontem, ajudou com escola de filho, aluguel, parará, tudo, o rolê todo organizado para se mudar semana que vem. Muito bem. Essa pessoa foi trabalhar, quando volta, o companheiro dela chama ela e fala, então,
o marido, né, não quer mais ficar aqui nesse país, quer ir embora, mas quer fazer um dinheiro e pediu para ficar aqui em casa até dezembro. E aí eu fiz essa cara que você tá fazendo, né? Sim. Quando ela me contou. E aí ela fez essa cara que nós estamos fazendo. E aí eu falei, tá. E ele deu essa resposta para a família? Deu. Falei, pode ser. Pode aí ser. é porque você falou do pode ser, daí eu falei assim, tá, mas e você? Porque ela tava falando, não, se eu acho que o meu casamento é do século XIX, o dela é do século XV, ele manda ela pegar comida, e aí meu filho fica vendo isso e tal. Enfim, um contexto muito sensível mesmo. Claro. E aí eu falei, tá, mas e você? O que é que você quer? Não, por mim eles já tinham ido embora. Eu descobri que eles devolveram um apartamento que a gente teve um trabalhão para alugar. E a menina já tá tentando alugar de novo e tal, não sei o que. Eu falei, tá. Em algum momento você falou pro seu marido que para você não dá? Porque o seu marido fica 14 horas por dia fora de casa. Quem tá dentro de casa, passando pelo rolê todo é você. Além da sua, isso, com mais 2 crianças além da sua, com outra, né, com outro casal, enfim, num apartamento de 70 metros quadrados. E aí ela falou, ai, não quis me aborrecer. Eu falei, tá. Quantas vezes você vai se aborrecer até dezembro? Não, eu adoro essa coisa do não quis me aborrecer, porque ela tá puta aborrecida. Isso, pois é. Ela já tá aborrecida, então, porque tem um argumento de cliente que chama assim, pra não me aborrecer, eu falei, cara, mas você tá aborrecido. Tipo. Isso. Só que antes de chegar nessa fala, eu disse, quantas vezes você acha que você... Não, eu perguntei assim, quantas vezes você se aborreceu nos últimos 2 meses? Ah, muitas. Tá. Quantas vezes você acha que você vai se aborrecer até dezembro? Ah, muitas. Falei, então, olha só. É um negócio que eu chamo de matemática básica aplicada nos meus atendimentos. O negócio é fazer conta, né? Você está escolhendo pagar uma conta parcelada, que vai custar o dobro, do que pagar uma conta à vista, que vai doer uma vez só. Sim. E aí, você decide, porque não decidir também é decidir, né? Não escolher também é escolher. Então, você decide segurar todo o desconforto para que outras pessoas não fiquem desconfortáveis. Você segura nos teus ombros e na tua vida todo o transtorno de uma situação como essa, para que outras pessoas não se sintam mal, ou não se aborreçam, ou não parem de falar e tal. E aí eu comecei a desenhar com ela, que é uma coisa muito comum no coaching, né? O que de pior pode acontecer se você faz tal coisa, o que de pior pode acontecer se você faz tal coisa, etc, etc. Então a gente foi meio que desenhando o cenário, e aí, a hora que ela olhou, né, para os cenários desenhados e para todo o trabalho que ela contratou comigo, porque assim, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho muito de reapropriação de si. Sim. E reapropriação de si tem a ver com tempo e espaço. Tempo para mim, espaço para mim. 2 coisas que, limpando para outra família, cozinhando para outra família, quer dizer, não tem como, né? E do ponto de vista de espaço também não tem como. E aí eu cheguei a dizer para ela, eu falei, eu acho que vale a pena a gente interromper o nosso trabalho. E quando você tiver nas suas CNTPs, né? Assim, nas suas condições normais de temperatura e pressão, você volta, porque senão você vai jogar dinheiro fora agora. E não vai conseguir, vai se frustrar, vai se culpar, e pode dar mais problema do que tudo. Mas aí quando chegou no final, né, dos cenários desenhados, aí eu começo a desenhar um cenário de, tá bom, e como você pode se posicionar para dar limite? Porque o como vai fazer diferença. É costurar esse marido aliado, né? É conversar, é pedir para o seu marido conversar só com o cara. E aí, como a gente faz esse limite acontecer sem necessariamente ir para a guerra? Sim. Porque muita gente para no ir para a guerra ou depois muita gente para na sustentação da decisão. Por isso que essa coisa de vai e volta, principalmente em relacionamento, né? Por isso que essa coisa meio de vai e volta que caracteriza, por exemplo, um relacionamento abusivo, é muito forte. Sim. Porque uma coisa é você reunir coragem para dar o limite e fazer. Outra coisa é você ter musculatura emocional para sustentar. E aí, quando a gente acabou de desenhar todos os cenários, ela olhou para mim e falou assim, viu? Eu compro uma passagem, você não vem aqui resolver? Eu olhei para ela e falei, no caso, não. Se fosse na Europa, talvez eu até pensaria. Aí, no caso, nesse momento, não.
E tem coisa que não dá para terceirizar, né? Tem É coisa que tipo, é nossa, que é... contratar capanga, né? Para pegar as pessoas e levar e arrastar. Você vai contratar uma carioca para fazer o serviço sujo, querida? Pelo amor de Deus, entendeu? De 1,5 m. Isso foi... exatamente, né? Não dá nem para performar Lara Croft, né? Porque o vidro bate no joelho, assim, o negócio da árvore bate no joelho. E aí eu fiquei muito com isso, assim, né? Falar, gente, isso foi, considerando hoje o dia da gravação, foi ontem ou anteontem, super recente. Enfim, e aí esse rolê nesse lugar, assim, né? De tomar a decisão e depois de sustentar a decisão, mas essa coisa de eu não quero me aborrecer. Mas como assim? É o que você falou, você já está aborrecida. Você se aborrece há 2 meses, vai se aborrecer por mais 5, né? E aí essa coisa do pode ser, que também me fez lembrar essa história, foi porque quando o marido falou, né, a resposta dela foi, pode ser. Então, é uma merda isso, né? Então, assim... Vamos esvaziar o pode ser. Eu acho que tem que ter essa clareza, né? Então, e essa coisa de pode ser é tão doido, porque não só pode ser era um motivo meio de deboche entre meus pais, né? Porque, tipo assim, quer comer um lanche agora? Quer coisa assim? Tá, pode ser. Aí eles repetiam assim, pode ser rindo, né? Tipo assim, lá vai ele com pode ser também. Como uma vez, quando eu fiz alinhamento energético, então alinhamento energético, então, algum momento que alguém meio que performa você, né? Então, tá trabalhando lá com a tua questão, você tem 2 terapeutas, e alguém começa a falar como se fosse você. E aí a terapeuta que estava falando com o meu outro eu, né? Ela disse, você não compreende isso aqui também, então não. Sei lá, a gente não precisa trabalhar isso assim. E aí o outro eu falou assim, pode ser. Eu falei, puta, sou eu mesmo, né? Tipo assim, não tem que questionar. Sou eu. Não tem nem dúvida, né? Sou eu ali. E é isso. Então, assim, eu só ia dizer que eu sempre tive muito ranço do pode ser, porque eu sempre tive muito ranço do pode ser e do se Deus quiser. Né? A minha resposta a vida inteira para essas 2 coisas sempre foram, se Deus quiser. A minha resposta é, se Deus quiser e a gente trabalhar. Porque Deus não tem que querer sozinho. E essa coisa do pode ser, a minha resposta é, pode ser não, ou é sim ou é não. Sim, Então, esse negócio sempre me mobilizou muito também. Engraçado isso, né? Então, já tem um bom tempo que eu não só venho trabalhando isso, mas essa questão dos limites claros, né? Então, sim, não estou confortável, sabe? E às vezes derrapo ainda, né? Às vezes eu faço concessões que eu não gostaria, mas é um lugar, mas volta assim, puta, olha o que você está fazendo. Porque em algum momento eu fazia a concessão e nem ficava no lugar do tipo, que merda você fez, né? Você só ia, embarcava sim. Sabe? Então, isso inclusive entrar em algumas relações que, tipo, nem estava interessado, não estava muito afim, mas, tipo, essa pessoa surgiu, pintou, assim, tá, né? Então, vamos, né? E esse vamos não presta, né? Depois você quer se desvencilhar e aí criou uma situação, enfim. Uma outra coisa que foi muito interessante, aconteceu tudo essa semana, né? Depois que a gente batizou o tema. Eu atendo casal há algum tempo já, com terapia sistêmica, né? Com a parte da constelação e tal. E eu faço alguns processos breves de casais. Basicamente, eu atravesso pontes, né? Com eles, assim. Então, tem essa ponte aqui para atravessar, a gente vai e atravessa. E aí foi muito interessante, porque um dos casais que eu atendo, essa semana estava na consulta deles juntos, né? Porque tem consulta junto, consulta separada. E aí a gente estava justamente numa fase do processo que é a fase dos acordos afetivos, né? Então, já teve o reconhecimento de o que é bom em você, o que eu amo em você, etc, etc, etc. E aí entra para o reconhecimento dos acordos afetivos, enfim, não falados, né, sutis, e do que tem dentro de mim de expectativa em relação ao outro. Isso é um acordo que existe, só que aquela coisa de não estar combinado com os russos, né? Sim. Basicamente é aquilo assim, eu já ouvi, né? Mas um namoro tem monogamia. E aí eu pergunto, para quem? Século XXI, gente. Tem monogamia para quem? Sim. Tá claro que é monogâmico o relacionamento? Esse tipo de coisa que às vezes parece que não precisa conversar, mas precisa. E aí a gente entrou na fase, né, dos acordos afetivos e foi super bonita a conversa, porque tem uma série de perguntas que eu faço, o que eu aprendo com você, enfim, etc. Mas principalmente para que essa relação avance, eu me comprometo né? E coisas que eu desejo e você não me entrega. Coisas que são importantes para mim e você me entrega, né? E aí tem uma pergunta que é limites que eu não consigo te dar e limites que eu não consigo me dar.
Isso é ótimo. E a resposta, pois é, e a resposta dessas duas perguntas, assim, ela é sempre tão mobilizadora, porque é uma linha muito tênue entre vou ceder para sustentar esta relação ou vou me colocar para também configurar essa relação. Então, o limite que eu consigo ou que eu não consigo te dar, e o limite que eu consigo ou que eu não consigo me dar. E aí é a partir disso que esse terceiro ser, que é essa persona desse relacionamento, acontece, né? E aí foi muito interessante, porque uma das respostas que veio foi: eu não consigo me dar o limite de parar de trabalhar. Eu não consigo me dar o limite de descansar. Eu não consigo me dar o limite de parar de pensar em dinheiro, sabe? E aí foram vindo várias coisas que a pessoa olhava para mim e falava: nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pois é, porque assim, tem coisa que atravessa a relação e machuca e que você precisa segurar. Claro. O limite também é para você. E não é essa coisa meio Zagalo com Gabriela, né? De que eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, vocês vão ter que me engolir. Eu falo isso em aula, a galera racha o bico, porque assim, não dá para ser Zagalo com Gabriela. Ao mesmo tempo, não dá para ser permissiva e ceder o tempo inteiro. Então, que equilíbrio é esse a partir do lugar onde você está? Isso vale para trabalho, enfim, vale para tudo. Sim. Então, também lembrei desses lugares, assim, dos limites e das concessões pelo afeto. Muitas vezes é mais fácil a gente dar limite para quem a gente não gosta e mais difícil para quem a gente gosta e vice-versa. Eu conheço gente que opera no contrário. Para quem eu não gosto, eu sou super permissiva, porque fica aquela coisa de não vai gostar de mim, né? Não vou pertencer, vai fazer mau juízo de mim e tal. E para quem eu gosto, tipo, foda-se, a gente se entende depois, entendeu? Então, e essa semana eu, por acaso, eu falei disso 2 vezes essa semana. Então, por exemplo, assim, eu não gosto de fazer negócio com gente conhecida. Então, por exemplo, se eu preciso contratar qualquer serviço, eu contrato com alguém de fora. Porque contratar com alguém que é próximo, né? Ah, meu brother, preciso de alguém que faça um site para mim. Cara, alguém que vai fazer site para mim, você assim, amigo, qual é o seu prazo? Como é que tá funcionando isso? Qual é o problema? E a pessoa assim, porra, sabe? Então esse lugar que eu vou ser chato, mas a pessoa pode se ofender. Então, assim, é isso. Então, assim... É mesmo? Sabe? Então... Estou sendo analisado nesse momento? Não, eu tô falando isso porque eu achei que fosse exatamente, tipo, o contrário no sentido de estabelecer essa relação, entre aspas, dura, mesmo com conhecidos. Eu não porque eu continuo sendo duro. O problema todo é que outra pessoa pode ser... É mais fácil outra pessoa se ofender. Então, mas aí o problema é dela, né? Ela que lute. As conversas sobre limite também são sobre isso, né? Mas, sabe, aí nesse caso, tipo assim, barreira de proteção, então, assim, para não me estressar, então, assim, tem outra pessoa que eu possa fazer o serviço. Para não me aborrecer? Tipo assim, para não me aborrecer? Não, porque essa é uma coisa de ordem prática, sabe? Então, é um pouco por aí. Então, assim, eu estou querendo fazer lá a revisão dos textos lá do site dos Éfilos, né? Catei uma menina lá, assim, você faz isso aqui e tudo mais? Faço isso aqui e tudo mais. Qual prazo? 5 dias. Aí, 5 dias não entregou. E aí eu falei assim, deixa eu passar uns 6 ou 7. Eu falei assim, e aí, o prazo? Ela assim, porque eu tive doente. Aí já pensa assim, porra, tá doente, mas podia assim, olha, vou furar o prazo porque eu tô doente. Não, tipo, deixa por aí. Eu falei assim, tá, mas qual o prazo? Até sexta-feira. Então tá, então se amanhã ela não me entrega isso, você pergunta assim, querido, por favor, devolve os 50%, porque assim, não tem jogo. E se nesses 4 primeiros textos que eu você já não fez, sabe lá Deus os próximos. Então, é isso. Aí. Mas se eu tô falando isso com uma pessoa que é próxima, que é amiga e tudo mais, você, porra, Marcelo, mas não sei o quê, é tipo, amigo, sabe? Mundo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu só achei curioso porque eu sou diferente nisso, né? Eu dou preferência para contratar amigo, mas eu sou super executiva com os amigos, assim, é muito interessante. E, obviamente, já teve gente que se chateou, e ok, a vida segue, mas, assim, tem gente que super, cara, isso aqui é uma coisa e a amizade é outra, e se você não sabe separar, nem serve para estar no rolê, entendeu? A maioria não sabe separar, então fica uma coisa meio complexa. Eu, na época do Jornal do Brasil, eu era comercial, e aí eu trabalhava do lado aqui, a área financeira, e aí tinha um cara que esse cara, assim, de vez em quando ele desaparecia.
clássico dele era deixar o telefone assim meio que fora do gancho para poder, sabe? Parecia que estava no lugar, mas não estava. Então, as pessoas ligavam para ele, aí ligavam para mim, né? Porque assim, mas você não senta do lado do Edson, não sei o que, falando, entregando os outros, enfim. Você não estava. Eu falei assim, mas o telefone está desligado. Não estava assim, só de ladinho. Aí, para o azar dele, alguém achou que eu era uma pessoa brilhante para resolver problemas. Então, me deram boa parte do financeiro, desde o começo, onde entra o anúncio, até o final, quando é feita a cobrança. Tipo, uma hora quando tinha assim, tipo, 26 pessoas debaixo de mim, inclusive o Edson. E aí eu falei assim, tá, beleza, aqui tudo mais. Eu falei assim, Edson, vem cá, vamos conversar. Esse é o quê? Seguinte, você agora é meu funcionário. Ah, tá. Então, assim, como meu funcionário, não rola essa do telefone estar fora do gancho. E tem mais. Se você der esses sumiços, que você não atende o celular e tudo mais, você não precisa nem voltar. Aí ele assim, mas a gente é amigo. Eu falei, não, a gente também é amigo. Mas agora, eu sou seu chefe. E aí, teve uma vez que ele deu o sumiço. E aí, quando ele voltou, eu falei assim, Edson, você está querendo me testar? Porque você sabe que eu sou um cara ruim. Então, assim, não me testa. E aí ele ficou meio assustado, porque, tipo assim, ele falou, mas não vai ser assim. Eu falei, cara, tipo assim, para você sumir daqui, eu tirar você, 2 tempos. Porque entre vocês. Não pode de braço comigo, né? Porque assim, entre você se fuder e eu me fuder, se fode você. Porque você que tá errado, não sou eu. E onde você me faltou mais um dia, né? E o telefone, assim, esse telefone tá no gancho mesmo, porque eu tirei trabalhando do lado da mesa dele, né? Esse telefone tá no gancho mesmo, posso testar aqui, se eu testar aqui, vai tocar aí. É só até baba, né? Essa coisa de limite, assim, no trabalho, quando eu era diretora de RH, eu me especializei muito em reestruturação e implantação de RH, né? Muito mais porque a vida me levou para os M&As da vida do que do tipo, que gostosinho fazer reestruturação de RH. No fim, eu adorava, é um negócio que eu super sabia fazer, e aí a primeira coisa que você faz, né, é diagnóstico, e obviamente eu bate com legislação. Então, o que é que não tem aqui, e que se chega um fiscal, eu vou presa, alguém vai ter que me levar Marlboro na prisão, né? E com certeza não vai ser o presidente da companhia, vai ser um filho meu, e eu não quero que um filho meu passe por isso. E aí, uma das coisas muito exigidas, né, principalmente quando mudou muito da configuração da Justiça do Trabalho, era ponto eletrônico. E o ponto eletrônico, ele é a segunda praga do Egito depois de grupo de família do WhatsApp. Precisa lembrar disso, né? Porque o ponto eletrônico, ele cospe um papelzinho, tipo um comprovante, né, de cartão de crédito, que as pessoas jogam fora. Elas jogam fora. E aí, o que aconteceu uma determinada vez? Instalei o negócio, fiz todo, né, o phase out, então, do que a ponto anotado para ponto eletrônico. Vamos considerar os dois, até todo mundo se acostumar, parará. Primeiro mês, pouca gente, né, bateu o dedo lá, pouca gente guardou o comprovante e um monte de, abre aspas, erros do ponto. Sim. Não, mas esse ponto tá considerando as 10, mas eu cheguei 8h30. Esse ponto não sei o que, tá. E eu, gente, tá bom. Botei tudo na folha bonitinho, paguei todo mundo bonitinho. Falei, segundo mês, vou tirar ponto anotado, só ponto eletrônico. Por favor, guardem o papel, tal. Só que aí, eles não contavam, né? Que eu ia bater o ponto com o login da catraca do prédio. Porque daí, a auditora que mora dentro de mim, casada com 2 auditores, meus 2 maridos eram auditores, eu já comecei deixa eu ver aqui como é que eu consigo. Casada com 2 auditores já virou Dona Flor, né? Tipo assim. Deixei de ser a Liz Taylor, fui para Dona Flor. Foi uma coisa, não. Né? Para a sequência. Casada com 2 auditores, muito bem. Mês seguinte, um monte de problema, um monte de pedido de revisão de ponto, só que eu comecei a confrontar. Teu ponto bateu às 10, tua catraca tá 9h53. De fato, você chegou às 10. E aí, tem alguém olhando. No terceiro mês, eu disse, bom, o negócio é o seguinte, agora eu só aceito revisão de folha se você vier com todos os seus papéis arquivados. E é o seguinte, não tem papel arquivado, esqueceu de bater o dedo, eu vou esquecer de pagar. Tão simples quanto isso. Eu recebi menos, mas eu recebi. Quem tinha o papelzinho de fato tinha dado um certo problema. Na hora, arrumamos na folha, tal, paguei. E quem não tinha o papel, eu falei, não. Mas eu vou no sindicato. Pode ir.
Pode ir. Minha relação Jeito com o gato é seu. ótima. Pode ir. 4º mês, ninguém esqueceu de bater o ponto. Ninguém teve problema com ponto, fora, tipo, enroscou o papel, né? Acabou a Sim. luz, o no-break não funcionou, sei lá o quê. Essas coisas que são um pouco mais técnicas. Ninguém esqueceu. Todo mundo tinha o seu controle, todo mundo estava bonitinho. Cara, por que é que precisa de educação infantil, pedagógico-punitiva, para você fazer o que é a sua obrigação? Para você tomar conta das suas coisas. Então, eu me perguntava muito sobre esse limite do infantil, né? Que limite é esse que precisa estar junto com o punitivo e que não Sim. pode ser um limite, enfim, educativo, né? De aprendizado. Então, tem muito isso, principalmente em América Latina, que é esse lugar do limite punitivo, né? Para a educação de filho, inclusive. Porque tem essa coisa da broderagem, né? E é engraçado, né? Porque eu já trabalhei numa empresa que tinha alguns alemães, e assim, tipo, é isso, né? E nada é pessoal. É isso. It is what it is. Acabou-se. Isso aí. Então, é um pouco que a gente estava conversando essa semana sobre um outro contexto, né? Então, tipo assim, hipocrisia, né? Então, assim, eu sou educado com as pessoas, mas elas sabem exatamente que eu gosto delas ou não gosto delas. Ponto. Porque se tem alguém que eu não gosto, eu não vou ficar aqui fazendo média e tudo mais, porque assim, cara, não é. Não vai ficar aqui gravando vídeo de 3 horas, né? Sabe? Então, assim, por favor, sabe? Então, assim, só para dar um exemplo de trabalho, né? Então, assim, eu quando estava no Senac, eu entrei junto com outro cara. Primeiro eu estava prestando serviço, depois eu fui contratado e aí estava no mesmo nível que o sujeito. E o cara, assim, por uma questão de querer aparecer e tudo mais, ele me contrariava em absolutamente tudo. Então, se eu dissesse, a parede aqui de trás é branca, ele disse, não é branco, acho que é marfim, ou é casca de ovo, e eu, tipo assim, talvez até verde. E eu falei assim, cara, e assim, era direto. E aí, eis que o chefe resolveu pedir demissão e achava que a pessoa mais adequada para ocupar o lugar dele era eu. Primeira reunião, tudo que eu falava, o cara assim... Cara, assim, não, eu concordo. Não, eu acho que é exatamente isso. Não, perfeito. Aí terminou a reunião, as pessoas saíram da sala assim, por favor, você fica mais um pouquinho aqui. E aí ele ficou assim, o que está acontecendo? Ele assim, o quê? Eu falei assim, você sempre discordou de tudo, vai concordar comigo agora porque eu sou seu chefe? Ele disse, não, é porque não, que eu achei realmente brilhante. Eu falei, não, você não achou brilhante. Você nunca me achou brilhante, passou a ser hoje, exatamente hoje. Tipo assim, então, ou você continua me contestando, porque é bom ter alguém que conteste, a gente discute, avalia, então, Sim. Em algum momento eu vou ter razão, em algum momento você está vendo alguma coisa que eu não percebo e a gente chega a uma conclusão, ou você não serve para trabalhar comigo. Aí o cara regalou o olho e, tipo assim, eu sempre fui dessa, que aí sempre não, porque aí eu vou falar sempre contradiz com o meu passado aqui, né? Mas, assim, tem essa coisa mesmo da resposta direta e reta, porque é fundamental. Tipo, essa coisa para mim, tipo, ser coerente e ter transparência, para mim é uma questão meio de honra. E aí, realmente, assim, eu não tomo as coisas que eu recebo para mim como pessoais, e quando eu falo também não é. Então, assim, aí cai um pouco naquele lugar, né? As pessoas se ofendem por questões delas e tudo mais. Às vezes eu tenho um certo jogo de cintura para lidar com isso, às vezes paciência zero, mas é isso. E aí, para a gente falar sobre limite, eu acho que é importante um ponto aqui, que assim, as pessoas estabelecem alguns limites imaginários, né? E falar de limite é uma coisa boa para a gente discutir um pouco aqui o 8 de espadas. O 8 de espadas. Porque o 8 de espadas fala sobre condicionamentos mentais, né? Então, assim, são aqueles limites que às vezes não estão lá, mas a gente já parou nesse lugar e tudo bem. E aí o que eu falo sempre com as pessoas que eu atendo e quando eu dou aula é tipo assim, você precisa, no mínimo, experimentar os limites. Porque as pessoas não experimentam. Então, essa coisa da consulta online, né? Então tem a parte cênica ali, né? Você olha, Ana, você está achando que a tua vida está dentro desse círculo. Eu vou falar assim, olha só, a tua vida é esse retângulo todo. Se é esse retângulo todo, por que você está confinado a esse lugar? Então você tem que chegar no limite. Eu uso a metáfora do aquário e do mar. Né? Então você tem que encostar no limite, aí você arrisca dar mais um passo, dá 2, assim, tipo, não cai um raio na sua cabeça, o homem de saco preto não te carregou, levou embora. E aí quando você está milhas de distância do que limite, assim, puta, eu fiquei naquele lugar. Cara, ficou, beleza, sem chibata nas costas, mas assim, experimenta o limite. Então, assim, o que eu estou cansado de ouvir o tempo inteiro das pessoas
é um lugar de uma certa lamentação, do tipo, não é possível e nunca vai conseguir, a não ser que tal coisa aconteça. E esse, você já pensou em outras possibilidades? Quais são as alternativas? Você já foi lá, falar mesmo, para ver se o problema era exatamente esse? E as pessoas ficam. E as pessoas ficam presas por medo. Você passou a mão no telefone e ligou? Não. Não, mas ele pode não ter visto a mensagem. Você não ligou? Não. Você fala, e gente, e como é que pode um negócio desse? Sabe o que você está falando? E eu estou pensando, bom, deixa eu mostrar o 8 de espadas do tarô do sagrado feminino. Será que vai focar, gente? Afasta um pouquinho. É aquele negócio assim? Assim? Tá blogueirinha de maquiagem. Tá aí. Não sei. Sei lá como que faz, gente. Assim, ó, saiu. Sei lá. Bom, é que o foco tá aqui, né? E aí você faz assim. Bom, não sei. Depois eu mostro direitinho. Eu ponho a foto lá. É uma mulher assim, com a mão pro alto. E aí é como se ela estivesse debaixo da terra e tivesse umas raízes como umas estalactites, assim, prendendo ela, né? E aí você tá falando, e é muito interessante, assim, porque para mim o limite tem a ver com eu decido sustentar o meu querer ou o querer do outro. Para mim tem essa pergunta, né? Por quê? Outro caso desta semana, uma outra moça que mora fora do Brasil, precisou se mudar, né? Alugou um quarto numa outra casa. Numa casa antiga ela morava com uma família, nessa nova casa ela mora com outras 3 pessoas adultas. O que para o processo dela é muito simbólico, né? Essa coisa de entrar na vida adulta, né? Oficialmente. E aí, nessa nova casa, dessas 3 colegas de casa, 2 são incríveis, né? Também brasileiras, e uma é nativa do lugar, né? E já tá lá há mais tempo. E aí ela chegou lá e ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de se colocar. Tem dificuldade de chorar, tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de caminhar. Então, assim, o processo é todo muito no tempo dela e com muito esforço, né? A gente precisa honrar isso, assim. E aí, há várias semanas eu digo, olha, vai chegar uma hora que você não vai ter outra opção a não ser se levantar. Sim. Em relação a algo, né? E a dizer os nãos, e a fazer o que tem que fazer, etc. Bom, tudo bem. Se mudou num contexto, né, mais imprevisto assim da pandemia, não dá para ficar procurando lugar o tempo inteiro. Então é naquele lugar que ela vai ter que ficar pelo menos até dezembro. Sim. E aí ela chegou e esta nativa do país pensa no cão encarnado. É a dona da bola, né? Tipo, vocês estão na minha casa, assim, no nível continental, né? Isso, porque ali me parece que tem vários contextos. Eu tô aqui no meu país e vocês estão fudendo com o meu país, porque, enfim, né, tá tudo uma merda. Eu tô aqui há mais tempo e vocês vêm pra cá e ficam se unindo e reclamando de mim, etc. Bom, e ali deve ter muita dor também, né? A gente precisa lembrar disso. Claro. Ali deve ter dor, deve ter abandono, deve ter um monte de coisa. Daí, mas ela é o cão do tipo, estou na cozinha fazendo café e se a minha cliente chega... Ela pergunta, mas você precisa ficar na cozinha ao mesmo tempo que eu, em tempos de pandemia? Aí, não, mas eu tenho que tomar café para trabalhar. Não, mas isso não faz o menor sentido, eu tô na cozinha. O que a minha cliente faz? Pede desculpa e sai. E aí, ela estava me contando isso muito triste. Porque eu não vou poder sair daqui, e aí tem essa moça, tá? E eu com um sorriso daqui a aqui, né? Que terapeuta é uma pessoa filha da puta, né? Ela vê o cliente se fuder, ela adora. Porque é exatamente esse o serviço. E aí eu esperei ela terminar de falar. E eu falei para ela, fulana, tô muito feliz que você esteja morando, no mínimo até dezembro, com uma pessoa como essa. Porque todas as suas outras oportunidades de levantar limite, elas foram afundadas pelo afeto. Porque você gostava tanto da pessoa, porque a pessoa estava precisando tanto, porque isso, porque aquilo. Agora, você encontrou a Miranda do Diabo Veste Prada. Com a beleza de você não ser vinculado afetivamente a ela. Então, o que é que te impede de dizer, não vou sair da cozinha, você pode ficar nessa ponta da pia, eu posso ficar nessa ponta da pia. E se de tudo você não quiser conviver na cozinha, a gente vai precisar fazer uma agenda que contemple todo mundo.
É tão simples quanto isso. Aí ela ficou me olhando, eu falei, e eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque você vai se sentir tão acuada que em algum momento você não vai ter outra escolha interna a não ser se levantar e dizer, pera, daqui para cá me machuca muito, para aí. Então, em que momento começa a te machucar muito, né? Óbvio que a gente já tem, claro, uma intimidade, Sim. já tem um tempo que isso caminha, e ela olhou e falou, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Então, a gente precisa prestar atenção nos serviços que o mundo apresenta, não só com aquela frase clichê de o que é que eu aprendo com isso, mas o que é que eu ensino com isso também. Porque talvez essa moça precise de alguém do mesmo tamanho que ela. Bater de frente, claro. Precise de alguém para botar ela no lugar, né? Então, ela falou, nossa, então, ao invés de só se perguntar o que é que eu aprendo aqui, é o que é que eu ensino aqui. Qual é o meu serviço aqui também e o que é que eu ganho com isso. Né? Então, a melhor coisa que podia acontecer é você pegar uma adulta que você não gosta, né? Não tem vínculo afetivo prévio com ela, para poder exercitar. Eu falei, e assim, exercita do jeito que você consegue no começo. E depois você aprimora. Sim. Eu tive uma cliente que era meio que devoradora de homens, uma pessoa com um gênio muito forte. Acho ótimo, né? Aliás, quando eu jogo isso, às vezes é bacana, né? Porque tá jogando ali... Eu ia falar, gênio muito forte, não. A pessoa... Não, mas é. Que a pessoa fala assim, eu falei assim, cara, mas você também é difícil. Porque eu sou uma pessoa de opinião. Cara, pessoa de opinião, tipo... Não. Então, não rola, né? E essa mulher é uma pessoa muito difícil, e assim... É uma pessoa que tomava muita iniciativa, não sei o que tudo mais, e sempre namorava com uns caras meio bananas. E assim, ela pegava, quando ela conseguia ficar com os caras, esses caras automaticamente ficavam desinteressantes. Eu falei assim, porque o seu problema você precisa ter um cara que bata de frente com você. Você só escolhe homem banana. Né? Então você tem que ter alguém que realmente te afronte. Acho que se aparecer alguém que te afronte, você realmente. Aí você gama. Porque é isso, né? Então a gente precisa ter esse lugar de desafio, sabe? Então é um pouco por aí. Teve uma coisa curiosa nessa semana aqui, nessa nossa troca, foi porque você colocou no seu Instagram sobre... Tá aqui, ó. Isso. Você colocou a pergunta sobre o que você precisa botar limites. Que tipo de limites preciso aprender? Foi a minha pergunta. E aí, eu descrevi para você, assim, a gente está falando sobre botar limite ou ultrapassar limites. Aí você falou assim, ultrapassar. Eu falei assim, mas, ok, então vou botar no meu lado. Então, assim, que limites? Que eu respondi para você ultrapassar, porque eu já tinha falado sobre... Pois é. E aí eu botei lá no meu, né? Então, assim, então, quais são os limites que você precisa ultrapassar? E aí também veio uma enxurrada de comentários, né? E a gente fica olhando esse lugar muito dessa dor, que E aí, para mim, vem uma coisa muito Brené Brown, sabe? Por que as pessoas ficam no seu círculo, né, em vez de explorar todo o quadradão? Porque elas têm um puta medo de se frustrar. Então, ela não arrisca porque não quer passar por um lugar da dor. Né? Então... Isso, aliás, é curioso, né? Porque eu comecei a fazer um curso ontem de bioenergética, né? E aí o título, né? É o corpo vital, né? Mas a gente está trabalhando em cima do livro do Lowen, que é prazer. E aí, assim, tipo, você não encontra prazer se você não encara a dor. Não tem prazer sem dor. Você precisa conhecer, entrar em contato com a dor, para você passar por essa dor e encontrar o prazer. E é muito essa discussão do limite, né? O cara falando lá e eu pensando aqui, assim, nossa live de amanhã. Live, né? Nossa conversa de amanhã. Né? Porque é um pouco isso, né? Então, como eu não quero correr o risco de dar errado, de fracassar, de alguém dizer não para mim, ou de entrar num projeto que deu errado, ou largar esse emprego que eu odeio para tentar uma vida nova e aí as pessoas depois vão dizer, viu, eu te disse e tudo mais. As pessoas ficam nesse lugar pequeno. Por que a gente fica pequeno? E aí a Brené fala de vulnerabilidade, né? Então, assim, eu acho incrível, né? Então, assim, a coragem de ser vulnerável é isso, assim, ok. E para quem não conhece a história da Brené Brown, eu acho incrível, né? Então, qualquer livro da Brené Brown, eu acho que... Eu li um, eu li dois. É muito bom.
Eu acho que, sei lá, acho que 15 livros que for ler, vai falar toda a mesma coisa. Então, pega um lá bacana beleza. Tem o TED. Peraí. Fala. Tem, mas dos livros da Brené, o que dá mais noção do que é o primeiro, que é o Coragem de Ser Imperfeito, em português. Tinha inclusive um anterior que estava, até pouquinho tempo, estava vendendo e-book por 9 pratas na Amazon, mas já recolheu. E aí, esse agora que é o título de base. E é legal porque a Brené começa a trabalhar sobre vulnerabilidade, e aí começa a ver um monte de gente que é super bem sucedida e as pessoas que estão sempre ali na merda. E ela, assim, pesquisadora, vamos tabular isso aqui. Então, pegou todas as pesquisas, reuniu aquela coisa toda, e ela, uma pessoa que claramente ali é um tipo 1, né, controladora, perfeccionista, aquela coisa toda, ela, assim, introvertida. Assim, claro que eu estou as minhas características casam com as características das pessoas que são bem-sucedidas. E aí, puta, se ferrou, né? Porque assim, as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que, olha, eu pago para ver, eu me entrego pro erro e não sei o que tudo mais. E ela, assim, ela surtou quando ela foi lá com a terapeuta, lá com todos aqueles arquivos lá que ela tinha juntado, tipo assim, o que está acontecendo? Me explica. E aí foi todo o trabalho de nascer né, desse projeto que ela hoje encabeça, né, que parte de vulnerabilidade, mas fala da questão do fracasso, fala da coragem, né? Eu estava tentando lembrar disso, um aluno até falou para mim na segunda-feira coragem, eu falei assim, não, acho que não, porque para mim eram 3 coisas ruins, e coragem é uma coisa boa. Mas, enfim, é esse lugar cara, porque se você não arrisca, você não sabe se é possível. Da Brené tem um tipo um TED estendido no Netflix, chamado em inglês, que é o Call to Courage. Eu não sei como é que tá em português, deve ser o chamado para coragem. É isso mesmo. E aí ela fala que tem 2 tipos de pessoas, quem tá na arena e quem tá na arquibancada. E aí ela fala que se você tá na arena, ela quer te ouvir. Se você tá na arquibancada, você não precisa nem falar com ela, né? Então, agora, como consteladora, eu preciso falar uma coisa, né? Muitas vezes eu não saio, pessoa, né? Muitas vezes eu não saio da arquibancada para ir para a arena porque eu não consigo mesmo, assim. Porque tem um muro muito maior do que eu, e isso não pode ser uma muleta, porque dá para você encontrar caminhos, né? Ou para dar a volta no muro, ou para subir o muro, ou para quebrar o muro, né? Mas muitas vezes eu não consigo ir para a arena e eu não consigo dar limite, porque de fato eu estou honrando algo do sistema. E eu estou reproduzindo algo do meu sistema familiar. Então, depois que eu faço o que eu chamo de tomar vergonha na cara e realmente encabeça um processo de autodesenvolvimento e chega num lugar que, cara, fiz de tudo, de fato não consigo. Você começa a procurar outras ajudas, né? E você estava falando ainda da Brené, dessa coisa da vulnerabilidade. Um dos materiais do Dunker que eu vi essa semana, não sei se esse foi você que me mandou, ou se eu mandei para você, já não lembro. Ele nomeia os evitativos, né? Então, ele fala das pessoas evitativas. Ele está falando especificamente de relacionamento, né, de encabeçar um relacionamento amoroso. Mas quando ele falou do evitativo, eu lembrei do funcionário entrincheirado, que é uma determinação técnica laboral agora, né, de uma pesquisa relativamente recente. E aí você fala, puto, o evitativo, o entrincheirado, em que lugar, aí quero fazer essa pergunta para quem está vendo a gente ou para quem está ouvindo, né? Em que lugares da sua vida você se entrincheira e evita o conflito, o limite, ou o limite que vai te levar para um conflito, e aí que outros conflitos decorrem daquele limite que você não dá, né? Então, o que é que você evita? Você evita, e aí é interessante pensar nisso, né? Eu evito, pegando os exemplos que eu já dei, eu evito entrar em algo desconfortável com outra pessoa, ou eu evito ter paz? Dar o limite, resolver e ter paz. Ou eu evito o que dá certo, ou eu evito a prosperidade, ou eu evito, sabe, o bem, assim. Sim. Porque tem uma coisa na constelação que a gente fala, que o Hellinger falava muito isso, é um erro a gente achar que as pessoas querem resolver os problemas delas, né? Muitas vezes aquele problema me significa, então, por isso que eu tô falando desse muro grande, assim. E aí eu acho que vale a pena a gente dizer o que veio, né? Nas nossas caixinhas, assim. Quer falar?
Então, fala o seu sobre... Cadê o celular? O meu... Tá aqui. O meu tá aqui. Fala aí. Eu perguntei que tipo de limites preciso aprender. Eu fiz uma caixinha no meu Instagram. Que tipo de limites preciso aprender? E aí eu vou ler, tá bom? Todos, assim, tac, 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 tac. E quem tá vendo ou ouvindo a gente, tenta sentir um pouco no corpo com o que é que você se identifica ou com o que é que você não se identifica, tá? Então eu vou ler o que a pessoa falou e eu vou ler o que eu comentei embaixo. A primeira pessoa disse assim: eu preciso aprender a traçar limites do cuidado ao outro. E aí eu respondi: cuide-se mais, porque eu perguntei: e quem cuida de você? Aí botei spoiler eu, porque é uma cliente minha, né? Uma cliente de círculo, é uma integrante de círculo. Eu preciso aprender a traçar limites de cuidado ao outro. E ela escolheu uma profissão que é uma profissão de cuidado no parto, tá? Que você vem fixado ali, né? Guinchado. Exatamente. A segunda pessoa, aprender que o limite do seu querer não pode interferir na vida de outra pessoa. E aí eu comentei, defina interferir. Porque se a gente olhar para a palavra tem ferir, né? Sim. Então, interferir tem essa conotação do machucado, ultrapassar, inclusive, algum limite, né? Então, o que é esse interferir na vida de outra pessoa? E aí eu fiquei pensando, se o meu querer fere a vida de alguém, será que essa relação está num bom lugar? Será que essa relação tem que existir? Que relação é essa que não contempla o meu querer? Ou será que o meu querer está num lugar exacerbado? Será que o meu querer está num lugar de apego? Sim. E aí me vieram vários pontos. Que tipo de limites preciso aprender? Aí, até que ponto posso me abrir para os outros? Que é essa coisa da vulnerabilidade também que você está falando. Sim. E aí eu respondi, no limite do seu conforto versus assumir riscos. Então, eu me sinto confortável e eu sei que quando eu me abro, por exemplo, para um novo relacionamento, eu estou correndo o risco daquilo também acabar a qualquer momento. Daquela pessoa sumir, desaparecer, deixar de gostar de mim em 1 mês, em 10 anos, em 20 anos, quer dizer, o risco do fim para qualquer coisa. Que é essa coisa do... A gente recebe muito, né, em mesa de tarô, assim, mas será que vai dar certo? Mas será que é a decisão certa? Você fala, mas o que é dar certo? Porque as pessoas, em geral, juntam o dar certo com não acabar. Sim. E dar certo não tem a ver com não acabar, né? Assim, são coisas meio diferentes. Que tipo de limites eu preciso aprender? Os meus limites emocionais. E aí eu escrevi, localize-os no tempo. E a pessoa me respondeu assim, não entendi. Você pode me explicar? E aí eu respondi para ela, bom, verifica se agora, se agora você tem alguma, qual é o seu conforto no agora? Que tipo de limite você consegue dar? Como você consegue dar? Não fica pensando no limite que você não deu no passado e no limite que você deveria dar de alguma outra forma. Que isso também é uma coisa séria, né? Às vezes a pessoa tem um registro histórico e fica como se isso fica repetindo e nem é mais. Aí fica uma coisa meio condicionada, né? Então... Isso. Que tipo de limites preciso aprender? O limite da minha fala, da minha expressão. E aí eu perguntei, ofende o outro? Porque o limite da minha fala, e eu já tive muito nesse lugar. Um período da minha vida, principalmente quando eu tomava muita pancada, né, corporativa, eu falava, quero ser mais quieta. Eu entrava numa reunião assim, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. E ia levantando a mão, e dizia, eu tenho aqui um ponto. E o meu ponto era sempre o que fazia diferença. E aí chegou uma hora, eu falei, cara, é isso aqui que tem, né? Eu só preciso aprender a não dar opinião quando não foi pedida. Quando a minha opinião for pedida, aprender a como dar essa opinião. Que tipo de comentário eu faço? Então, você nunca vai abrir câmera comigo, eu vou falar assim, nossa, que cara de cansado, hein? Porque se eu não tenho nada bom para falar, às vezes aquela pessoa tá cansada mesmo. Não fala. Ou às vezes eu tô só sem maquiagem, entendeu? E para mim é clássico, a pessoa olha para mim e fala, nossa, que cara de cansada. E eu digo, só tô sem maquiagem. Tipo... A minha cara é uma cara de cansada, então. Nasci cansada.
Nasci cansada com C cedilha, ó, tô aqui, ó, hashtag cansada. Não, Limites precisam... O que você está colocando, eu acho que é uma coisa que é interessante, porque assim, tem o pessoal, tem o profissional. Então, por exemplo, eu tive várias questões profissionais problemáticas, e aí você falou, eu lembrei, né, tinha reunião que as pessoas assim, Marcelo, só faz favor, não abre a boca. Porque na tempo da Brahma, eu claramente, e aí tinha um diretorzão, que o cara já não queria me contratar, me contratou, porque tipo, só ele não queria. Ele não queria, porque ele, na entrevista ele pediu que contasse uma piada. Eu falei assim, não. Aí, se você não vai contar uma piada na sua entrevista de seleção, eu falei assim, não. Eu posso até dizer para você que eu sou uma pessoa extremamente divertida, eu faço graça das coisas, não sei, não mais, assim. Quem me conhece sabe. Mas ninguém vai me ouvir falar, falando assim, porque tem aquela do papagaio, porque isso assim, isso não sou eu. Então ele tomou um ranço comigo desde esse primeiro momento. Eu fui a única pessoa no programa Trainee que voltei para ter uma segunda entrevista, porque tipo assim, porra, mas só você não achou o cara legal, né? Então tive essa. E toda reunião dava merda, né? Ele falou assim, Marcelo, não abre a boca, não fala. E aí era exatamente isso, né? Só que assim, eu parti de um princípio. Profissionalmente, eu sou contratado para dar uma opinião. É meu papel profissional. É isso. Porque eu estou lá por causa da minha expertise. Então, assim, se eu não falo o que eu acho que, assim, olha, isso aqui eu acho equivocado, isso aqui talvez não dê certo, ou a gente tem um buraco ali que a gente não está cobrindo, eu estou sendo omisso naquilo que a pessoa está me pagando. Ponto. Já começa por aí. É isso aí. É bem por aí. Até porque, enfim, essa próxima fala, que tipo de limites preciso aprender? A pessoa respondeu, profissionais. E aí eu disse, isso, 1000 vezes isso, porque essa coisa do entrincheirado que eu estava falando vem muito ao encontro disso que você acabou de trazer, né? Então, tá, eu sou contratada, enfim, para trazer o meu conhecimento para cá e não só para ficar apertando o botão na maioria das vezes. Então, o medo de ser retaliado, de ser demitido, né, de sofrer algum tipo de represália, me leva para um lugar de não colocar limite, principalmente agora na quarentena. Sim. Né? Então, que esses espaços ficaram muito misturados, então o meu espaço de casa virou meu espaço de trabalho. Cara, teve chefe que é 10 horas da noite e tá pedindo coisa pelo WhatsApp. Tem chefe que 8 horas da manhã tá fazendo reunião todo dia para dar bom dia, para saber se todo mundo tá acordado. Então, de novo, essa tratativa infantilizada, né, que eu comentei lá atrás, mas essa coisa de colocar limite profissional é a liderança desmarcar a reunião em horário comercial 4 vezes em 2 dias, em determinado momento dizer, podemos fazer 9h30 da noite? Uma coisa é um contexto e um vínculo mínimo que uma vez ou outra te leva para um lugar desse. Outra coisa é um jeito desorganizado e muito abusivo de trabalhar que te leva para esse lugar do, olha, não tá cabendo aqui, que transborde aí, e 9h30 da noite eu quero falar com você. E a pessoa, claro, num país com 14 milhões de desempregados, com medo de perder um emprego na pandemia, não vai dar limite, vai dizer sim. Só que é um dia, outro, perco meu círculo porque eu tô trabalhando, sábado de manhã, não posso participar desse encontro, sexta à noite, porque tô trabalhando, porque acabei uma hora... E aí, isso vira... E aí, assim, agora... o que a gente está começando a ver nas pesquisas, né, lá pelo IPFEM e por outros institutos de pesquisa também, é que a nossa próxima pandemia, em 2021, é a de patologia de saúde mental. Sim. Porque o rebote dessa quarentena vai ser gigantesco. Gigantesco. Muito por não colocação de limite. É isso que a gente precisa entender. Eu trabalhei com um cara na NET que ele falava claramente que ele não tinha a menor disposição para voltar para casa, porque ele não suportava a esposa e a filha dizia que era um terremoto. Terremoto, tufão, é um desastre da natureza. Era uma coisa assim do gênero. E aí, assim, eu não quero voltar para casa, e assim, enquanto eu não sair daqui, ninguém sabe porque eu posso precisar de vocês. E aí a gente ficava lá, tipo assim, cara, não, né? Assim, meu horário acabou. Aí ficava todo mundo assim, mas você vai levantar? Sim, vou. Aí, de vez em quando, ele fazia assim, tô reunião fora, e tipo assim, ninguém sai enquanto eu não voltar. Dava o horário, eu levantava e ia embora. As pessoas assim, nossa, cara, esse é o meu horário. Não tá acontecendo nada, né, de que precise de mim, então... Cara, eu já trabalhei com depois de horário várias vezes, várias empresas, assim, não tem problema com relação a isso. Sim, lógico. Né? Mas assim, tem que ter necessidade. Fora isso, não, pelo amor de Deus. A minha próxima resposta, que tipo de limites preciso aprender, eu achei muito interessante porque veio muito variado, né? Limite do meu corpo. E aí o Drauzio e o Nuno Cobra, né, que foi o treinador do Ayrton Senna,
eles falam uma coisa muito interessante, assim, eles falam assim, o corpo cobra a conta. Que não morreu, por sinal, no Cobra. A gente matou o cara não, a gente matou o cara. A gente matou o cara no episódio passado aí. Oh, meu Deus. Eu falei dele, é verdade, eu gosto muito dele. Eu vou procurar ele, então, já que ele não morreu. E ele e o Drauzio e o Nuno, eles falam isso, né? Que a conta chega. A conta de tudo que quando jovem a gente toma decisão com o corpo, ou seja, o meu corpo aguenta, eu faço. E depois que o corpo não tá mais, né, tão forte assim, a gente começa a tomar a decisão com outros lugares, né? Sim. Enfim, com outros critérios. E aí eu respondi, converse com ele, ouçam pequenas dores, pequenos incômodos. Então, para ouvir qualquer coisa pequena que o teu corpo te conta. E aí não vou nem entrar muito, porque falar disso com você é chover no molhado. Teve gente que disse que quem tem limite é município, aí eu hahaha e botei uns hominhos de coelhinho dançando, assim. E aí, limites em ajudar as pessoas, às vezes eles não querem ou eu não devo. E aí eu botei ordens da ajuda, né? Porque daqui a pouco, não agora, mas eu vou falar daqui a pouco sobre as ordens da ajuda do Hellinger. Esse papo eu vi uma consulta ontem, né? Então, assim, tem uma situação meio esquisita que está rolando, onde a pessoa claramente está querendo ajudar a outra, e só que em ajudar a outra, e está se prejudicando. Eu falei assim, olha só, você tem as suas questões que você tem que lidar, ela tem as questões que ela tem que lidar lá também, e assim, você pode estar aqui presente, mas não pode querer ser mãe, né? É isso. Não, e essa coisa da ajuda, hoje eu vou dar uma pincelada, mas ontem me caiu uma ficha de que talvez o nosso próximo Temperanças pudesse ser sobre ajuda. Porque isso é uma coisa que eu e você, a gente recebe muito em consultório. Sim. Assim, né? Esse lugar da ajuda. E o Hellinger tem um pedaço da obra lindo, assim, sobre as ordens da ajuda mesmo, que eu gostaria de entrar, sabe? Então, que pode ajudar muito, as ordens da ajuda que podem ajudar a entender qual é o nosso lugar da ajuda. E aí, e por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas se surpreendem comigo. Eu sou uma pessoa que está sempre muito disponível para ajudar, sempre. Com atendimento social, como amiga, enfim, não importa. Mas a minha ajuda, ela é uma ajuda que às vezes tem um não. E que às vezes dizer um não, eu mais ajudo do que se eu dissesse sim. E as pessoas não entendem muito isso, né? Mas enfim. Que tipo de limites preciso aprender? Aí uma pessoa disse, até onde aguento segurar a barra pelos outros para evitar climão? Não sei o meu limite. Aí eu respondi, o que de pior um climão pode causar? É pior do que segurar a barra? Que é um pouco aquilo que eu estava falando aqui, como é que você paga a conta, né? E por que eu preciso segurar a barra pelos outros, assim? E aí, na constelação, a gente também fala uma coisa que é muito linda, que é, quando eu assumo coisas pelos outros, o que eu digo para esse outro é que eu te acho incapaz de lidar sozinho com isso. Sim. E aí, e obviamente, o Hellinger não tá reinventando a roda, porque isso é muito, enfim, se você olhar para a psicologia, para a psicanálise, tem muito desse entendimento também. Mas, diretamente, a sua vibração diz para o outro, você é incapaz de lidar com isso, sou eu que tenho que lidar por você. E aí eu me coloco grande e torno todo mundo pequeno. Sim. E se essa relação precisa ser de igual ou precisa ser ao contrário, eu saí do meu lugar, o rolê já ficou todo bagunçado. Eu tenho um amigo que separou, disse que por minha causa, porque ele estava num casamento péssimo há um tempão, mas ficava assim, mas eu tenho medo, porque se a gente separa, eu acho que ela não segura a onda, que ela não sei o que tudo mais. Eu falei assim, cara, que lugar é esse que está se colocando? E por que você acha que ela é tão inútil assim? Porque ela não sei o que. Agora? Sabe, então, você pode a história da vaquinha, né? Então, assim, o clássico da vaquinha. E aí, eu acho que era assim, era a desculpa que ele estava precisando para dizer para isso, olha, não vai dar. E aí ele terminou, e aí fica me agradecendo por causa disso. Mas, cara, assim, é um lugar tão, sabe? Porque aí fica assim, mas se daqui a 3 meses, sei lá, mas, amigo, você pode sair daqui da nossa conversa e ser atropelado ali na esquina. Tipo assim, aí você está pensando em 3 meses, sabe? Tipo assim, não, eu seguro mais um pouco, eu seguro mais um pouco, eu seguro mais um pouco. Cara, mas a vida é agora. Tipo assim, o que você pode fazer agora, sabe? E libera ela também, né? Porque assim, olha que merda você tá casado com alguém que você nem tá presente. Não, que ela tá achando que tá tudo bem e não tá. Isso, era isso que eu ia falar. E que respeito para com a outra pessoa, né? Ontem eu ouvi uma pessoa que está há 15 anos no mesmo emprego, sentir, né, que, enfim, vai ser demitida em algum momento, etc. E aí falou assim, mas eu queria esperar até dezembro.
Aí eu não falei nada, eu só pensei. Quando eu pensei, a pessoa disse, mas eu tô esperando até dezembro, faz 15 anos. Opa, Bom, é um pouco isso, né? Bom, a próxima. Que tipo de limites eu preciso aprender? Sobre saber que meu papel, minha responsabilidade tem um limite, não posso fazer pelo outro. Aí a gente entra nas ordens da ajuda de novo. Que tipo de limites preciso aprender? A dar limite para as pessoas não abusarem da minha boa vontade. E aí eu respondi, quando tem abuso, não é mais boa vontade. Se tem abuso, a sua boa vontade virou outra coisa. Virou submissão, virou sim. qualquer outra coisa, menos boa vontade, né? Acho que essas E aí, a relações... última... Fala. Essas relações estranhas, e mesmo essa coisa do se sentir limitado por uma circunstância ou pelo outro, tem muito a ver com a carta do diabo, né? E nesse momento você é um dos diabretes ali, você se sente acorrentado, não? Então, e hoje de manhã eu até estava escrevendo, até a hora que você mandou uma mensagem para mim, eu falei, tô aqui já que estava escrevendo no Instagram e eu desisti, porque eu quero elaborar isso melhor. Porque, assim, o que você está vendo de fato, né? Então, assim, e a gente partindo desse lugar que o diabo sempre tem essa cara meio assustadora, às vezes as pessoas não encaram o diabo. E aí, quando você não olha para ele, você fica imaginando o que ele pode ser. Esse aqui você está esquivando, né? Você tá olhando. Então, tipo assim, olha e vê o que é isso mesmo. Porque, assim, às vezes você está olhando até para o lugar errado, às vezes você está criando uma desculpa de algo que não existe. De novo, lá o 8 de espadas, né? E, por outro lado, um dos aspectos positivos para o diabo é o diabo botar limite, né? Então, quando alguém começa a pegar, opa, olha aqui, ó, não passa. Né? Se passa, né? A linha é essa aqui, se passar por aqui, a coisa vai ficar feia. E é isso. Então, por mais que isso possa ser brutal, né? Então, eu acho que tem coisa, né? Então, por exemplo, quando você termina uma relação que está meio esquisita, você desconecta das redes sociais, é importante, porque assim, botar limite, você não ficar ainda digerindo, ver a pessoa dizendo lá que, nossa, eu tô tão feliz mais agora, não sei o que, tipo assim, você está se poupando, então assim, para. Sim. Né? Então, assim, em algumas situações, né, e assim, eu tive uma situação que eu nunca achei que fosse passar por isso, né, mas dizer assim, olha, não me procura mais, porque assim, cara, é bom pra mim, eu acho que é bom pra você, mas pra você agora eu nem sei, né, mas assim, é bom pra mim. Então, é isso aí. Por favor, sabe? Então... E a última aqui é que tipo de limites preciso aprender? Aí a pessoa escreveu, quando parar de me preocupar? Tipo, a partir de agora não é mais problema meu. Aí eu respondi, quase nunca é problema nosso, vai por mim. E ela me respondeu do tipo, puta merda, é mesmo. Então, a partir de que momento? Porque assim, ou o problema é meu ou ele não é meu. Ele não é um problema meu e ele deixa de virar um problema meu. Se este processo acontece, provavelmente ele não era meu desde o começo. Né, assim, então, não consigo enxergar, né, algo que começa sendo meu e vai deixando de ser meu de alguma maneira, porque isso não é um processo corporativo. Então, na maioria das vezes, eu assumo que aquele problema é meu. Então, eu ouço muitas mulheres dizendo, sou eu que tenho que fazer a organização financeira dos meus pais, porque os meus irmãos, porque não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Você fala, pera, por que isso é um problema seu? Por que você está querendo dizer o que o seu pai deve ou não deve fazer com o dinheiro dele, principalmente se ele está mentalmente são? Sim. Não, porque daí o meu pai arrumou uma namorada que está levando o dinheiro dele. O dinheiro é do seu pai. Isso. Se ele quiser rasgar e jogar do 10º andar, o dinheiro é dele. Mas está dilapidando o patrimônio é dele. Quando ele morrer... Não, o patrimônio é dos filhos. Eu falei, aí você já matou seu pai. Do ponto de vista de constelação, é Sim. isso. Se você já está partindo do princípio de que o patrimônio dele é dos filhos, você já matou ele. Você está querendo que ele morra. A pessoa toma um susto, né? Que, imagina que eu quero que meu pai morra. Lógico que você quer que seu pai morra. Para pegar essa cobertura que ele tem nos jardins. Entendeu? Copacabana. Você fala, não, gente, o patrimônio é dele. Se ele quiser queimar, é dele. Né? Então, quase nunca o problema é nosso. Esse entendimento... que é esse entendimento do quanto eu preciso ser necessário. E resolver problema é sobre ser necessário para alguém. Então, é muito nesse lugar, é um lugar de provar o valor, é um lugar de ser amada, admirada, etc. Então, resolver problemas tem muito valor, né? É uma moeda com muito valor social. Porque exige uma série de habilidades. Então, Sim, eu vejo gente pegando problema para resolver, para estar nesse lugar. Enfim.
de ter valor social. E fim aqui para mim, o que apareceu aí para você? Só em cima do que você está falando ainda, né, eu lembrei que assim, meu pai faleceu tem uns 4 anos, acho que vai fazer 5 agora em setembro, e aí tinha 2 coisas, né? Uma que o que ele falava, e a minha mãe chegou a repetir algumas vezes, do tipo assim, no momento que eu partir, você vai morar com a sua mãe para tomar conta dela. Eu falei assim, não, eu vou continuar tendo a minha vida, e ela vai continuar tendo a vida dela. Então, assim, ela muda para ficar por perto, né? Mas sim, é isso. E aí, minha mãe em algum momento disse, porque o seu pai que faz todas as contas, para você que tudo mais. Eu disse assim, mas você aprende, você não é burra, né? Quando a gente era pequeno você fazia 1000 coisas, por que agora você não faz? Então, faça, né? Então, eventualmente, eu falei assim, ajuda, né? Então, tipo assim, tem que pagar aquela coisa aqui, tá? Você paga aí do celular, então eu pago aquela coisa toda, mas tipo assim, cara, cuida das tuas coisas, aprende, né? Então, assim, a gente tem que dar autonomia para as pessoas e não segurar, restringir, né? Então, quando você fala da questão da preocupação da dilapidação do patrimônio, no primeiro momento eu tive uma preocupação um pouco nesse sentido, né? Tipo assim, nossa, tá comprando o Shoptime inteiro, não sei mais. E aí, quando eu levei isso na terapia, eu vi exatamente uma coisa, tipo assim, mas o dinheiro é seu? Não, é dela. Então, você tá preocupado com o quê? Mas depois pode dar uma merda para mim, mas que merda vai dar para você? E eu falei assim, então tá, então tipo assim, faz o que ela quiser, então, ok, sabe? Então, inclusive agora, nessa fase de pandemia e tudo mais, então assim, obviamente quando ela fala, tipo, quase meio que, eu tô pensando em sair, tipo assim, porra, não sai, né? Não é saudável, né? Você tá no grupo de risco, você... Mas, cara, mas se ela sair, ela saiu, tipo, né? Então ela já arranjou dentista, não sei o que tudo mais, aí tinha que pagar agora o seguro fiança. Paga no celular, fala assim, olha, tentei pagar aqui, mas por causa do valor alto, vai ter que ser no caixa eletrônico, porque do celular ele não permite. Não, pode deixar que eu tinha aqui no banco minha irmã de manhã, eu falo assim, tipo, então tá, então assim, eu vou ir lá ficar repetindo, não, vai no banco. Ela tem que ir no banco, então, tipo, foda-se, vai. Então, daqui eu falei sobre... Peraí, antes de você só entrar, pausazinho aí, um minutinho. E continuou agora foi. Vamos lá. Então, assim... Mas na gravação é rapidinho, né? Na gravação, ou para quem tá vendo, é rapidinho, né? É pausa do xixi, gente, que eu fico muito apertada para fazer xixi, que eu bebo muita água. Aqui do lado de cá falando sobre os limites que eu preciso ultrapassar, né? Então, uma das pessoas colocou os limites da mente, né? Então, não sei exatamente, eu não fiz esse social todo que você fez conversando com as pessoas, só recebi aqui e guardei para elaborar. Mas quando eu falo no limite da mente, eu acho que tem um pouco desse lugar para a gente ficar, às vezes, meio restrito com as coisas que a gente acredita, com as crenças, com os valores pessoais, sabe? Então, é curioso, por exemplo, assim, segunda-feira eu comecei a turma de arcanos maiores, né, minha turma semanal, fechei um ciclo, né, com o pessoal que veio comigo lá de setembro, e estão começando agora uma nova saga. E aí eu falei assim, olha, mesmo que vocês não saibam nada de tarô, a gente vai terminar aqui hoje, mas assim, tira uma carta aí, e aí olha para a carta e vê o que está rolando, né, que esse curso representa para você nesse momento. E aí choveu um monte de torre. E aí as pessoas foram assim, né, acho que tem um lugar de desconstrução, rever valores, sei que tudo mais, isso é ótimo. Ontem, eu começando esse meu curso lá na Sabesp, também eu tirei, também vem a torre, eu falei assim, puta, estamos aqui, né, é legal, porque assim, é um lugar que assim, eu estou recebendo uma formação num lugar, estou procurando formação para de um outro lugar, em paralelo, mas tipo assim, é isso, né, então vamos ampliar os horizontes. Eu, no final de semana, dando curso, as pessoas estavam meio surtadas com, tem torre no meu jogo, assim, mas a torre vai sair em algum lugar. Mas está aqui na casa do pendurado, então é a torre que vai vir. Eu falei assim, deixa, né, porque não é para controlar. Então, é abrir o cabeção, né, então acho que isso é muito importante. Oi, me manda uma mensagem por direct. Não, isso aqui não vai rolar. As cantadas ultramodernas contemporâneas. Aí tem que falar sobre ousadia, e é isso, né? Tem que experimentar o limite, a gente não pode ficar refém dos limites, né? Não pode ficar aqui preso pelo pescoço lá no pedestal, lá do diabão, sabe? A gente precisa sair. E eu acho ótimo, inclusive, né? Que agora essa visão de corpo, né? Eu acho absolutamente incrível os diabos estarem presos pelo pescoço.
Porque quando você fala desse segmento cervical, você está falando desse negócio realmente do seu livre-arbítrio, né? Eu odeio a palavra livre-arbítrio, mas enfim, estou usando aqui, né? Mas a coisa da vontade pessoal, né? Então, didático. E quando você fala, inclusive, né? Foi engraçado que semana passada eu fiz um jogo de Mahalila com o Léo e a Edi conduzindo a gente. A gente falou muito sobre o chakra língeo, né? Então, a expressão do si mesmo. Então, essa ousadia, tipo assim, por quê? Porque toda essa questão de limites, por sinal, é o quanto você está sintonizado com a sua essência. Porque se você está sintonizado com a sua essência, que limite é esse? É o limite que é determinado pelo seu eu interno, superior, único e transcendental. Se você está aqui patinando, está sentando na graxa e tudo mais, porque é um limite ou da sua cabeça maluca, ou porque as pessoas estão te impondo limites e você está acatando isso. Eu lembro uma vez uma cliente que um casamento super ruim, né, que apontou isso na carta, eu falei para ela e ela só concordou. Eu falei assim, tá, mas por que você ainda sustenta esse casamento? Ela assim, porque ele não quer. Eu falei assim, não tem que querer, né? Não é tipo assim, você permite que eu separe de você. É tipo, se eu quero separar. Mas eu falei com ele e disse assim, eu não quero nem tocar nesse assunto. Ela falou assim, e você? Né? Ele não quer falar. Sabe? Então, assim, isso não existe, né? E a gente precisa, essa ousadia, eu acho que é sair. Eu separei umas cartas aqui que falam de limites, né? Não vou falar delas aqui, mas uma delas, para mim, é a própria carta do Sol. Sabe? Porque assim, Sol é tudo de bom. Não, às vezes você está nesse jardinzinho aqui, e nesse jardinzinho onde está tudo servido, né? Você tem lá o leite com pera, você não faz mais nada. Então, eu tenho bem orgulho de algumas coisas, né? Tipo assim, então eu me sinto super desconfortável em vídeo. Então só de raiva, agora eu vou gravar 7 vídeos, né? Um por dia, para poder sair desse lugar de ficar constrangido de gravar. Fala. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre essa coisa que você acabou de dizer né? Eu quero divórcio, ele não quer, tal, não sei o quê. Essa semana aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu falei, né? Enfim, numa situação, olha, favor providenciar o documento para retirar o meu nome de X contrato. E aí a resposta que eu recebi foi, sobre questões contratuais, vamos marcar uma conversa presencial para decidir. Enfim, deixei 4 dias lá, marinando, né, tipo reserva cebola, porque, enfim, Mercúrio não estava muito bem posicionado e eu não queria, né, dar a voadora que eu sei dar e cortar as cabeças que eu sei cortar. Eu sei que você não acredita nisso, mas, né... Não, só acho engraçado. E aí eu respondi dizendo, não preciso ficar em nenhum contrato que eu não queira, não preciso de nenhuma conversa presencial porque a decisão já está tomada. Caso você não providencie os trâmites, resolvo eu. Favor me informar até a data tal, grata, Ana Tomazelli. Porque é isso, você quer me encontrar para conversar sobre uma coisa que a decisão está tomada? Não vai acontecer. Assim, esse é o meu limite. Eu não quero encontrar você agora. Eu não quero estar perto agora. Então, não, né? É isso. Esse não querer, ele é meio dúbio, porque às vezes quer, às vezes não quer, e aí tem toda uma configuração. Mas assim, eu decidi que neste momento o distanciamento físico é parte importante do processo. Logo, não adianta você me dizer que para este assunto vai ter que encontrar pessoalmente. Não. No caso, não. Né? Então, e tem umas situações de clientes, né? Inclusive ficam assim, não quero, mas quando encontra vai pra cama. E assim, cara, mas por que, sabe? Mas o meu medo é esse. Mas o meu medo é justamente esse. Eu não quis ser tão direto, eu já pensei lá. Tô aqui comendo uma grama faz esse tempo todo para escorregar na banana agora? Vocês estão de brincadeira. Literalmente escorregar na banana. Então, abrir meu coração. Abrir meu coração, acho que tem toda aquela coisa do Dunker, que eu botei 2 vídeos, acho que lá na minha timeline do Facebook, que é exatamente essa coisa as pessoas que não querem se comprometer, né? Então, por que eu me seguro? Eu tenho ouvido muita desculpa, principalmente vindo de mulher, né? Essa coisa assim, eu não quero me relacionar porque me relacionando eu vou perder a liberdade. A gente falou isso no outro episódio, né? Assim, mas por que relacionar você vai perder a sua liberdade? Onde é que uma coisa junta com a outra? Então, assim, tem os acordos, tem as coisas que a gente precisa meio que acertar, mas, sim, perder a liberdade não é o caso, né? Então, sair desse lugar, desse medo.
Medo, inclusive, de sofrer, né? Então, assim, às vezes você vai lá, investe, não sei o que tudo mais, e a pessoa vai e te dá uma banana, né? Desaparece, né? Tipo, não, tudo na vida, menos você se afastar de mim, né? Então, mesmo que a gente não tenha nada, vamos ser amigos para sempre. Tá legal, você tá meio esquisita essa situação, né? O que tá acontecendo? Aí a pessoa se ofende e nunca mais fala com você, né? Te tira da lista, você assim, mas não era ela que queria ficar comigo para sempre, pelo menos como amigo, então, assim, o universo, por favor, coerência, isso é tudo que eu peço. Né? Então, mas, ok. Então, segue adiante. Passar dos limites as minhas inseguranças, né? Então, de novo, essa coisa de a pessoa que se sente pequena, e aí às vezes vem muito sobre mania de perfeição. A pessoa acha que tem que fazer, tem que ser algo impecável, não sei o que, mas assim, não vai rolar, nada é possível, entendeu? Então, é aquilo que eu falo, né? Então, assim, eu assisto aqui, a gente grava, eu assisto depois o vídeo, tem coisa que eu gosto, e eu digo assim, nossa, que merda que você falou, né? Nossa, aquela palavra ficou meio embolada, né? Você falou a mesma palavra 3 vezes. É por isso que eu não assisto. Você pergunta se eu assisti, eu falei, nossa, eu não assisto nada. Por quê? Não, primeiro porque eu não tenho tempo, segundo porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, eu não assisto nada que eu gravo, nada. Aula, conversa, nada, eu não assisto nada que eu gravo, nada. Você deveria assistir, você vê que é incrível. Então, obrigada, mas... Não, obrigada. Mas assim, eu vejo, e aí eu critico e continuo fazendo. Eu não vou parar de fazer vídeo, porque, sabe, porque aquele eu falei ficou ruim, né? Então, assim, às vezes eu estou tentando gravar alguma coisa e aí fico meio que rolando, assim, vamos fazer uma live aqui no Instagram, só porque... Depois eu assisto, assim, nossa, que tristeza você fez, né, Marcelo? Mas assim, tá lá. Até porque eu acho a tristeza e um monte de gente acha incrível. Então, assim, ou elas estão tentando me bajular, em alguns casos sim, em outros nem tanto. Ou assim, cara, ok. Então, assim, o meu olhar, que é muito crítico, que tá lá bem censurando as coisas, mas pro outro a pessoa às vezes nem percebeu o problema, sabe? Então, um pouco isso. Enfim, ultrapassar os limites de que eu me coloco como... Vou ter que abrir isso aqui para poder ficar melhor. Não. Enfim, o medo de ser... limites do medo, de rumando em direção ao amor próprio. Então, assim, muitas questões ainda da pessoa. Eu lembro que algumas consultas nos últimos tempos tem vindo essa história, né, da pessoa ter uma imagem muito distorcida de si mesmo. E para baixo, né? Quando é para cima... A gente, ok, mas para baixo é péssimo, né? Então, eu falo, né, que é aquele banho que você toma e que embaçou o espelho e a pessoa fica vendo só uma coisa meio um vulto, né? Então, assim, cara, põe a mão lá no espelhão para poder se ver, né? Essa coisa toda. É porque para baixo, ó, se a gente pensar do ponto de vista de vetor, se a minha imagem ela é mais aumentada, né? Ela oh meu Deus, fugiu a palavra. Subestimando, sobreestimada. Se é uma imagem sobreestimada, ela, de alguma maneira, ela te puxa e esse movimento te ajuda a andar, né? Agora, se ela é subestimada, se ela te puxa para baixo, ela é como se fosse uma bola de ferro te segurando e não deixando esse movimento acontecer. Então, também tem um pouco isso do vetor do corpo, né? E assim, para várias dessas coisas, a gente volta na tecla que a gente bate sempre, que assim, faça terapia. Porque você não vai conseguir sair desse lugar, na maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, ou sozinha, né? Não vai conseguir fazer isso entoando mantras e rezando para Shiva, para Nossa Senhora, ou para quem quer que seja. Então, não assim, só, né? elabora com alguém, né? Porque assim, é tudo junto e misturado, né? Então, assim, eu não deixo de fazer minhas práticas, né? Porque então, eu faço minhas práticas, tenho minhas experiências e faço terapia. Então, uma vez por semana, estou lá, daqui a pouco é o horário dele, e assim, olha, como é que foi aí? Né? Então, às vezes tem tapinha nas costas, às vezes tem voadora, e é isso, né? E às vezes é aquele lugar onde eu não estou olhando. E às vezes são coisas sutis, né? Então, na semana passada teve uma coisa, tipo assim, você já percebeu que quando você fala determinada coisa, o tom da sua voz muda? Aí eu falei assim, não. Assim, muda. E toda vez que ela cair, você tem um time grosso, você mais vai dar uma... Sabe? E assim, puta, agora eu vou paranoico com isso, né? Mas é isso, né? Porque isso tem sentido, né? Então, onde é que isso me leva?
Então, você precisa ter esse outro que te espelha para poder falar assim, tá percebendo essa situação aqui? Percebe que o seu corpo, assim, ou o seu corpo fica assado? E é isso. Ou até eu te ajudar, né? O que você está percebendo aí agora? Então, sabe? Então, que tem alguém que, mas esse aqui não foi bom, então vai para outro. Ou estou muito tempo com essa pessoa só e eu acho que não mudou. Então, vê um outro olhar, vê uma outra experiência, vê uma outra técnica para ver como é que isso te desperta, enfim. Ultrapassar o da exposição. Então, de novo, essa exposição vem a coisa de você ficar preso ao julgamento do outro. Então, é muito complicado isso. Eu posso justificar, né, que eu sou ascendente leão, que eu sou aquário, né, para dizer que assim, eu tenho às vezes um lado meio exibicionista. Não, eu não vou aceitar esse argumento vindo de você. Pois é, mas as pessoas gostam, né, sempre assim, eu sou grosso porque eu tenho sol em Áries. Amigo, você é grosso porque não tem educação mesmo, né, não é seu sol em Áries, né, tipo, porra. Mas assim... não fode, né, Áries não tem nada a ver com isso. Então, assim, deixa... Então, assim, eu poderia até criar esse argumento, tipo assim, eu tenho um lado que, assim, eu sou extrovertido, sou meio exibicionista, né? Então, assim, tem aqui beirada, coisa assim, às vezes eu saio na rua, né? Então tem um chapéu Panamá lá, bonitão, mas às vezes é um chapéu verde, tipo assim, cara, o que você tá fazendo com chapéu verde na cabeça, né? Tipo assim, tá legal, né? Então, assim, tá pendurado aqui na cadeira. Então, assim, é isso, né? Então, assim, eu tô preocupado que vou achar que, assim, nossa, que cara esquisito com chapéu verde. Não, né? Então... às vezes você coloca umas roupas meio de garotão. Eu subsinto meio garotão às vezes, né? E ok, né? Mas você usa camisa de personagem. Não, eu uso camisa engraçada, né? E às vezes quando eu acho aqueles nerds meio malucos que ficam usando camisa de super-homem e Homem-Aranha o tempo inteiro, eu cara, cresce, né? Mas se for divertido, é legal, né? Tipo, você está tirando uma onda, enfim. No outro dia eu fiz aquilo com a minha camisa do Chewbacca, né? Ou assisti uma aula com o Chewbacca, uma coisa assim do gênero, mas enfim. Ultrapassar o limite da carência rumo à autoestima. E aí tá comida aqui, mas deve ser uma autoestima baixa, né? Mas é isso, a gente tem que se olhar também que buraco é esse, sabe? Tudo acho que vem muito desse lugar de se observar. Então, o autoconhecimento é a chave para todas essas questões. Ultrapassar a ideia de que só existe um caminho. E aí eu tenho essa peça desse caminho, eu acho ótimo. É maravilhosa. Acho lindo isso. É do cacete. Eu lembro uma vez que eu estava dando um curso lá na ID, e aí eu falava com uma pessoa, né, assim, tinha um futuro ali de namorados, né, então você vai ter opções. Eu assim, Marcelo, mas eu não vejo opção nenhuma, né, a pessoa se sentia num beco sem saída. E aí eu tive um insight, eu não sei se eu já falei isso aqui antes, né, mas enfim, eu repito muito, que eu achei tão brilhante essa ideia, que eu disse, nossa, eu tenho que aproveitar mais vezes, né, então assim, a gente fala de níveis de consciência. Então, assim, provavelmente cada um aí está assistindo na sua casa, né? Se você estivesse num nível de consciência zero, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha sala. No nível de consciência zero, eu estou fechado entre 4 paredes, teto e chão, e tipo assim, blindado. Estou aqui preso. Quando eu levo um pouquinho o nível da minha consciência, assim, opa, para o lado de cá tem um corredor. Então, assim, esse corredor apareceu do nada? Não, esse corredor sempre esteve aí. Só que no teu nível de consciência zero, você não conseguia ver o corredor, subiu um pouquinho, assim, o corredor está aí. Subiu mais um pouquinho, tem uma janela aqui do meu lado. Beleza. Então, nesse momento, eu tenho aqui uma janela aqui e tenho um corredor para cá. Se eu elevasse o meu nível de consciência mais acentuado, talvez nessa parede que está entrada do computador, que é a parede que divide com o vizinho, talvez eu descobrisse que tem uma outra porta para cá. Então, todas essas questões falam sobre níveis vibracionais e níveis de consciência. Então, caminhos e portas, sem querer parecer quântico, mas caminhos e portas a gente cria também, sabe? Porque às vezes e aí eu gosto muito de falar da carta do desesperado dos 40 servidores, que é a parte do desesperado, o cara está de cabeça baixa, né? Que realmente está perdido de um tudo na vida. E aí, quando a pessoa está numa situação dessa aqui, ela está olhando para o próprio umbigo. Não está vendo mais nada. Então, o que eu falo para essas pessoas é tipo assim, levanta a cabeça. Porque quando você levanta a cabeça, você começa a ter uma visão do que você tem ao seu redor. Assim, você não está vendo nada. Você está só olhando... Inclusive, quando você levanta a cabeça, você traz oxigenação, né? E você ganha clareza mental, né? A postura de estar ereto, né? Sabe? Então, é esse lugar que a gente precisa ter altura
para poder enxergar as coisas. Então, assim, quando a gente não vê caminho, é porque a gente está muito em si mesmado, né? Então, olha para fora, não fica só olhando para dentro, não fica só ruminando as próprias dores. Temos outro aqui falando sobre insegurança, e aí, mas o terceiro, tem pelo menos umas 4 inseguranças aqui, né? Já dá para pedir música para o Fantástico. Podemos fazer um temperança só de insegurança. Já temos 2 temperanças, ajuda e inseguranças. Anota aí para a gente não esquecer. Já anotei. Nossos próximos 2 temperanças já tem tema. Beleza. A gente pode fechar por aqui para fazer o nosso joguinho. Tá bom. Só porque eu tô falando limite, né? Eu tenho um limite que daqui a pouco eu tenho consulta com o meu terapeuta. Então, alguns limites são reais, né? Então, tipo assim, alguns limites a gente realmente respeita, né? Então, aliás, é isso, né? Assim, de novo, aquela coisa sobre, eu acho que eu já falei isso sobre liberdade, né? Mas quando você está em contato com a sua alma, quando você entra em contato com a sua essência, inclusive essa relação com o outro, o quanto eu ajudo, o quanto eu me afasto, porque isso não é o meu rolê, isso faz parte, isso vem automaticamente. E é isso. Então, você... e tem até uma coisa, né, que as pessoas gostam muito de dizer que assim, eu tô aqui para ajudar a gente, quero servir as outras pessoas e tudo mais. No momento eu já tive isso como um ponto central do meu mind map, né, quando eu estava me planejando o que eu ia fazer na minha vida. Então, assim, eu parto de qual princípio? Eu parto do princípio que eu quero ajudar a gente. Mas a gente aqui não ajuda a gente, né? A gente procura ajudar as relações. Então, para que essas relações sejam mais saudáveis. Porque quando você fala ajudar a gente, parece que você traz para você, né? Mas cada um tem que criar a sua autonomia, cada um tem que ampliar a sua visão. É isso. Sim. E aí, com o gato já falou, para com isso aí, cacete. O gato tá chamando o Rafael, que ele fechou a porta, e ele entrou com comida no quarto e fechou a porta. Tipo, quem se atreve, né? Quem você pensa que é? Pois é. Me ajuda aqui, né? Muito bem, até daqui a pouco. Vambora.